Você já reparou que alguns dos jogos mais marcantes do Mega Drive eram justamente aqueles que ninguém conseguia explicar direito? Enquanto Sonic corria em alta velocidade, Streets of Rage colocava a gente para enfrentar gangues nas ruas e Golden Axe nos levava para um mundo de fantasia medieval, existia um jogo completamente diferente. Nele, o herói carregava a própria cabeça nas mãos, atacava inimigos arremessando o próprio rosto e vivia em um reino onde monstros eram uns mocinhos. Parece uma ideia maluca, e realmente era, mas o que pouca gente sabe é que The Cap Attack nem deveria existir. Por trás desse clássico existe uma transformação completa de um jogo japonês, por decisão estratégica da SEGA, e uma das adaptações mais curiosas da história dos videogames. Então já deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, se vocês gostam de descobrir as histórias escondidas dos games retrô. Bora pro vídeo? Quando pensamos nos grandes exclusivos do Mega Drive, é comum lembrarmos de títulos que nasceram para representar uma identidade da SEGA, durante a chamada Guerra de Consoles contra a Nintendo. No início da década de 90, essa disputa estava cada vez mais acirrada, principalmente nos Estados Unidos. A SEGA queria mostrar que seu console era diferente, mais irreverente, mais ousado e voltado para um público que estava crescendo junto com os videogames. Só que essa estratégia também criava um desafio. Muitos jogos produzidos no Japão eram baseados em personagens ou licenças conhecidas apenas por lá, o que dificultava a sua chegada no mercado ocidental. Foi exatamente nesse contexto que nasceu The Cap Attack. O jogo foi desenvolvido pela Vic Tokai e publicado pela SEGA em 91 para o Mega Drive. Mas curiosamente esse projeto não começou como The Cap Attack. Na verdade, sua origem está em um título chamado Magical Hat Nobutobi Turbo Daiboken. Desculpa por todo mundo da pronúncia. Lançado exclusivamente no Japão em 1990. Esse jogo era baseado em um anime infantil chamado Magical Hat, bastante conhecido entre o público japonês da época. Seu protagonista era um garotinho aventureiro usando um chapéu mágico, cercado por cenários coloridos, criaturas simpáticas e um clima leve de fantasia. A estrutura das fases, a programação e boa parte das mecânicas já estavam prontas quando surgiu um problema. A SEGA não possuía os direitos internacionais daquele personagem. Levar o jogo para o ocidente significaria negociar uma licença que talvez nem despertasse o interesse do público, americano ou europeu, já que praticamente ninguém fora do Japão conhecia essa obra. A solução encontrada foi muito mais ousada do que simplesmente cancelar o lançamento. Em vez de criar um jogo novo do zero, a equipe decidiu reaproveitar praticamente toda a base técnica do projeto. As fases continuaram semelhantes, várias mecânicas permaneceram praticamente intactas e até a parte da estrutura dos mapas foi preservada. O que mudou foi quase tudo aquilo que o jogador enxergava: personagens, inimigos, cenários, objetos e até o clima de aventura foram completamente redesenhados. Já vimos casos como esse recentemente aqui no canal, basta clicar aqui no card e saber mais um pouquinho disso. Voltando pro vídeo, é por isso que The Cap Attack tem uma identidade tão peculiar. Ele nasceu sobre o esqueleto de um jogo infantil, mas ganhou uma estética inspirada nos filmes clássicos de monstros e no humor macabro, que fazia bastante sucesso nos anos 80 e início dos anos 90. Em vez de cavaleiros, magos ou guerreiros musculosos, o herói agora era uma criatura digna de um filme de terror, embora nunca tivesse a intenção de assustar ninguém. O novo protagonista recebeu o nome de Chuck the Head. Só esse nome já mostrava que o jogo não levava a si mesmo muito a sério. Chuck nada mais é do que uma múmia construída de forma bastante incomum. Seu corpo permanece envolto em bandagens, mas sua cabeça não tá lá. Ela basicamente não fica presa ao pescoço, é como se ela estivesse no peito, e ele a segura nas mãos, durante praticamente toda a aventura. Seu visual mistura referências a múmias clássicas do cinema, monstros criados em laboratório e personagens cartunescos. O resultado é um herói estranho, engraçado e extremamente memorável. Mas existe uma história por trás dessa aparência. Chuck vive em um lugar conhecido como Ilha dos Monstros. Diferentemente do que o nome sugere, esse mundo não é dominado pelo medo. Na verdade, ele é simplesmente o lar de criaturas que normalmente seriam vistas como monstros pelos humanos. Ali vivem inúmeras múmias, vampiros, fantasmas, esqueletos, bruxas, dentre outras figuras inspiradas no cinema de horror clássico. O jogo faz uma inversão divertida dos papéis tradicionais. Em vez de monstros atacando pessoas, são os monstros que precisam defender sua própria casa. A ameaça vem de Max the Cap, o principal antagonista da história. Seu objetivo não era apenas derrotar Chuck, era conquistar completamente Monster Island e transformar aquele mundo em seu império particular. Para isso, ele espalha seus seguidores pelas diversas regiões do reino, dominando castelos, florestas, cavernas, cemitérios,
de tudo que a vista alcança. Embora a narrativa seja simples, ela funciona muito bem para dar sentido à jornada de Chuck, que precisa atravessar esses territórios derrotando os servos do vilão até chegar ao confronto final. Na história, a ilha tinha um formato peculiar também, de caveira dividida em partes separadas, consequência das atividades do Dr. Max D'Cap para deixar o reino vulnerável. A missão de Chuck era derrotar os inimigos pelo caminho, vencer os desafios e passar cada fase para que as partes fossem se juntando, até formar novamente a Ilha dos Monstros. É interessante perceber que a personalidade de Chuck também foge do padrão dos heróis daquela geração. Considerando Sonic, que transmitia atitude, Mario, que inspirava simpatia, e Alex Kidd, por exemplo, que tinha um perfil quase infantil, Chuck parecia um azarão. Seu jeito era desengonçado, corpo costurado e a expressão permanentemente surpresa faziam parecer que ele estava improvisando durante toda a sua aventura. Havia algo extremamente carismático naquele personagem, talvez justamente porque ele nunca tentou parecer perfeito. Outra curiosidade é que, apesar de muita gente acreditar que Chuck foi criado apenas para substituir o protagonista japonês, seu design recebeu muito mais atenção do que uma simples substituição. A equipe precisava desenvolver um mascote que tivesse identidade própria e combinasse com o novo universo criado para aquele mercado ocidental. Por isso, praticamente todos os inimigos também foram redesenhados. Criaturas fofas deram lugar a monstros caricatos, plantas ganharam rostos assustadores, animais foram transformados em seres grotescos e os cenários receberam lápides, castelos, sombrios, pântanos e elementos inspirados no Halloween. Ainda assim, o jogo nunca abandona seu lado bem-humorado. Em nenhum momento a intenção é causar medo. Tudo parece uma grande brincadeira com os clichês do cinema de terror. Esse equilíbrio entre o humor e o horror acaba sendo uma das maiores qualidades do jogo. Em vez de tentar competir diretamente com outros jogos de plataforma, ele constrói sua personalidade própria. Basta olhar para o Chuck segurando a própria cabeça para perceber que a gente está diante de uma ideia que dificilmente seria aprovada em um grande lançamento dos dias atuais. Nos anos 90, porém, a indústria ainda experimentava conceitos bastante inusitados e isso dava aos videogames uma liberdade criativa que hoje desperta muita nostalgia. Mas, se o visual do protagonista já chamava atenção, suas habilidades conseguiam ainda ser mais originais. Afinal, como transformar uma cabeça separada do corpo em uma das mecânicas mais criativas do Mega Drive? É justamente aí que Decap Attack começa a mostrar que não queria ser lembrado apenas pelo seu humor estranho, mas também por uma jogabilidade cheia de ideias inteligentes que continuava funcionando muito bem até hoje. Logo que assumimos o controle de Chuck, percebemos que Decap Attack não tenta copiar o ritmo acelerado de outros jogos da geração. A movimentação é mais pesada e exige atenção. Chuck corre, salta, se abaixa e ataca de maneira constante. O seu golpe com a carinha tem um alcance relativamente curto, mas retorna imediatamente para as mãos, permitindo atacar novamente em poucos instantes. É uma mecânica simples de entender, mas que muda completamente a forma como encaramos os combates, porque muitas vezes precisamos calcular a distância para atingir o inimigo sem encostar nele, principalmente porque parte do movimento desengonçado do Chuck envolvia ele derrapar durante a sua corrida. Outro detalhe interessante é que Chuck pode utilizar sua cabeça de maneiras diferentes dependendo da situação. Em alguns momentos o ataque funciona quase como um projétil, em outros serve para eliminar adversários, posicionados em plataformas mais altas ou mais baixas. Como o alcance não é exagerado, o jogo incentiva o jogador a aprender o comportamento de cada inimigo antes de atacar. É um daqueles casos em que a dificuldade não está em decorar a sequência de comandos, mas em observar o cenário e agir no momento certo. Sem esquecer que durante a jogatina aprendemos que ele tem alguns movimentos interessantes, como derrotar vários tipos de inimigos, pulando de forma clássica em cima deles. E quando eles são tragados pela terra, viram ossinhos. Ou ainda, quando o Chuck está caindo de alturas mais elevadas, ele praticamente flutua, batendo os pezinhos, que é uma movimentação até divertida para ela. E falando em inimigos, Decap Attack faz questão de aproveitar ao máximo sua temática de horror bem-humorado. Ao longo da aventura encontramos esqueletos ambulantes, fantasmas, plantas monstruosas, entre outras coisas bem clássicas. As fases também contribuem bastante para a ação no jogo. Quem tenta atravessar tudo correndo normalmente acaba perdendo vidas rapidamente, já que quem observa primeiro o cenário entende o posicionamento dos inimigos e explora os caminhos com maiores chances de recompensa, como itens, power-ups, tudo que é largado no cenário. Essa exploração, inclusive, é muito importante porque diversos itens estão escondidos ao longo das fases. Alguns aparecem dentro de lápides, outros surgem ao derrotar determinados inimigos e ao alcançar até a área secreta. Existem poções que aumentam temporariamente a velocidade, força, alcance, resistência, vários power-ups pro Chuck.
Isso facilita bastante os trechos da aventura, compensa muito a curiosidade. Quanto você mais explora, mais aumenta o fator rejogo. E aqui a gente destaca um item especial, porque acabou se tornando um dos símbolos do título, pequena caveira que acompanhava Chuck durante a aventura. Muitos jogadores passaram anos acreditando que aquelas caveirinhas eram apenas um bônus de pontuação ou um detalhe visual. Na verdade, elas desempenhavam uma função muito mais importante dentro da gameplay. Seu nome oficial era Bonnie Bônus, e ela funciona como uma espécie de proteção adicional para o protagonista. Sempre que Chuck encontra uma Bonnie Bônus, ela fica anexada a ele. O efeito visual é muito divertido, também serve como projétil, ajudando no lance da estratégia, porque às vezes você dispara para acertar vários inimigos, ou você dispara de um jeito que quando você puxa ela de volta, acertar pelas costas. Mas uma das suas grandes utilidades também aparece quando você sofre algum dano. Ela serve como um escudo pro Chuck. O interessante é que o jogo nunca interrompe a ação para explicar isso. O próprio jogador percebe naturalmente que manter essas caveiras por perto aumenta bastante suas chances de sobrevivência, que a movimentação dele precisa de estratégia. Então esse jogo, como outros daquela época, são bastante didáticos. Infelizmente o manual do jogo não apresenta nenhuma explicação narrativa sobre a origem das Bonnie Bônus. Elas não são nem descritas como personagem, nem possuem uma história dentro do universo do jogo. Sua função é essencialmente mecânica, nem por isso ela deixa de ser tão especial. Acaba sendo uma das maiores qualidades de Decap Attack. A equipe não criou elementos aleatórios apenas para diferenciar o jogo de Magical Head. Cada mudança procurava reforçar uma nova identidade, visual e temática da aventura. Até os itens colecionáveis conversavam com esse universo. Outro aspecto que chama atenção é a forma como os chefes foram concebidos. Cada um deles representa uma etapa importante da jornada de Chuck e exige uma estratégia diferente. Não basta atacar sem parar. É preciso observar padrões de movimento, identificar o momento seguro para contra-atacar, administrando bem o espaço da arena. A progressão do jogo acompanha bem esse aumento de dificuldade. As primeiras fases parecem servir apenas para apresentar as mecânicas principais, mas conforme avançamos, os adversários e desafios se tornam mais easy. Adversários ficam mais difíceis e os desafios mais exigentes. Em alguns momentos, os inimigos começam a atacar em grupos e as armadilhas aparecem com mais frequência. Esse equilíbrio explica porque tantas pessoas guardam boas lembranças desse jogo. Ele desafia sem parecer impossível, recompensa a exploração sem obrigá-lo e consegue construir uma identidade própria em um gênero que já era extremamente competitivo no início dos anos 90. E pensar que toda essa personalidade nasceu de uma simples necessidade comercial. Um jogo criado para adaptar uma licença japonesa acabou se transformando em uma das aventuras mais originais do Mega Drive. Mas apesar de todo esse potencial, a trajetória do jogo acabou sendo bastante diferente daquela que muitos imaginavam. Diferentemente de jogos daquela época, Chuck the Head acabou ficando restrito a uma única grande aventura. E para entender por que isso aconteceu, precisamos olhar o caminho que o jogo percorreu depois do lançamento. Quando chegou ao mercado em 91, Decap Attack encontrou um cenário extremamente competitivo. O Mega Drive já tinha uma biblioteca forte de jogos de plataforma e disputava espaço com grandes nomes da época. Além dos próprios personagens da SEGA, existiam inúmeros mascotes tentando conquistar o público. Era uma época em que cada novo jogo precisava de algo muito especial para conseguir se destacar nas prateleiras. Inclusive a gente teve um review ainda em julho de um título que também foi concebido nessa disputa por mascotes. É só clicar aqui no card que vocês vão ver. Voltando de novo, nesse aspecto, Decap Attack realmente tinha algo diferente. A crítica da época enxergou isso. O jogo foi elogiado principalmente pela criatividade do conceito, pelo humor e pela tentativa de criar uma identidade própria. A ideia de protagonista que usava a própria cabeça como arma era tão incomum que dificilmente alguém confundiria aquele jogo com qualquer outro. Por outro lado, ele também recebeu algumas críticas. Parte dos jogadores esperavam uma experiência mais rápida e dinâmica, especialmente por causa da forte associação de SEGA com velocidade de ação. Chuck não era um personagem veloz como Sonic. Seus movimentos eram mais pesados e a aventura exigia mais observação e paciência. Esse detalhe acabou criando uma relação curiosa com o público. Para alguns jogadores era uma característica que deixava o jogo menos empolgante, para outros justamente aquilo que fazia diferença e tornava o Decap Attack tão especial. Não existiu nenhuma sequência para esse jogo. Chuck the Head nunca ganhou uma nova aventura. Isso não aconteceu porque, infelizmente, isso só não aconteceu porque o foco e estratégia da época não exigiam isso. A empresa estava mais concentrada
em fortalecer suas grandes marcas do que tentar trazer alguma coisa pro topo. E com o tempo a SEGA acabou deixando Chuck D. Head de lado. Mas o jogo não desapareceu completamente. Ao contrário de muitos títulos esquecidos dos anos 90, ele continuou sendo lembrado por uma comunidade de jogadores que enxergava algo especial naquela aventura, representando uma época em que as empresas ainda arriscavam conceitos estranhos, personagens improváveis e ideias que dificilmente seriam aprovadas em um grande lançamento atual. The Cap Attack é um daqueles jogos que talvez tenham passado despercebido por muita gente na época, mas hoje mostra que a criatividade dos anos 90 ainda tem muito a ensinar. Aqui no canal, nosso objetivo é justamente esse: resgatar histórias que ficaram escondidas pelo tempo, apresentar jogos que talvez você nunca tenha conhecido e lembrar que cada clássico tem algo especial esperando para ser descoberto. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem o vídeo com aqueles amigos que viveram a era do Mega Drive e realmente entendiam o valor que aquela época tinha. E continuem com a gente para acompanhar cada vez mais histórias de jogos que merecem uma segunda chance. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!